Sejam muito bem-vindos ao programa de Economia do Porto Canal ADN, Análise, Dinheiro e Negócios. Esta semana vamos falar dos efeitos reais das chamadas tarifas Trump, que todos nós conhecemos, obrigatoriamente, e que parecem já começar a ser sentidas. Exemplo, o Conselho das Finanças Públicas está pessimista com o crescimento da economia. Uma das razões apontadas é a queda do peso das exportações no PIB, o Produto Interno Bruto. Ora, os dados indicam que as tarifas Trump de 15% já estão a ter reflexo na economia portuguesa, por exemplo, em setores como peças industriais, peças materiais ou materiais para automóveis também, ou materiais agroalimentares. Para nos ajudarem nesta análise, vamos contar com o Dr. José Rijo, que está aqui comigo, estamos a vê-lo, é um gosto recebê-lo aqui no Porto Canal, é advogado, especialista em Direito Aduaneiro e está connosco igualmente em estúdio e vamos vê-lo, Ricardo Oliveira. Aí está ele. Ricardo, é também um gosto contar consigo. O Ricardo Oliveira vai-nos dar outra leitura porque é economista, também ele especialista em questões aduaneiras. Temos, portanto, um economista e um advogado para nos fazerem a leitura desta realidade que marca e muito o panorama nacional, mas também internacional. Vamos à conversa, como de resto é habitual, dentro de momentos. Primeiro olhamos breves notícias de economia. Vamos começar a falar da expansão do metro do Porto. Vai custar mais 78 milhões e meio de euros. O Governo aprovou a reprogramação da despesa, já autorizada, para construir os troços Casa da Música São Bento e para a expansão da linha amarela entre Santo Ovídio e Vila d'Este. Porém, o custo vai aumentar porque a Metro do Porto vai construir um parque de materiais e oficinas em Vila d'Este. Outro assunto do qual dou nota está relacionado com certificados de aforro. Os portugueses bem conhecem, vão voltar a pagar menos em outubro. No entanto, a taxa de juro permanece acima dos 2%. A verdade é que, com as descidas registadas nos últimos meses, os certificados de aforro continuam a apresentar uma remuneração superior à oferecida pelos depósitos bancários tradicionais. A terceira e última breve, da qual lhe dou nota, está relacionada com os preços das habitações em Portugal. Estão a subir pelo 21º mês consecutivo. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o valor mediano de avaliação bancária na habitação fixou-se nos 1.965 euros por metro quadrado em agosto, estabelecendo um novo máximo histórico. Vamos então agora partir para a análise do assunto que hoje colocamos em cima da mesa. Recordar, por exemplo, que nos últimos dias Donald Trump anunciou tarifas de 100% para, por exemplo, produtos farmacêuticos ou para filmes, só para dar uma percepção global de até onde é que vai, no fundo, esta postura do presidente norte-americano de 100%. Vamos olhar para Portugal e não queremos criar aqui nenhum alarmismo, isto não se aplica à nossa realidade. Estamos na realidade europeia dos 15%, como disse José Rijo, Ricardo Oliveira, os nossos convidados, um advogado e um economista especialistas nestas matérias aduaneiras. Meus senhores, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Ricardo Oliveira, começo por si fazendo logo a ponte com uma das breves que acabei de dar, que está relacionado com o Conselho das Finanças Públicas, este pessimismo do Conselho das Finanças Públicas, apontando já para a queda do peso das exportações no PIB, dizendo mesmo que estas tarifas já se sentem realmente na nossa economia. O que lhe pergunto, a pergunta é para si, mas acaba por ser para os dois, porque vocês têm leituras da economia e do direito aduaneiro, e a pergunta é se partilham desta leitura do Conselho das Finanças Públicas. Eu, antes de mais, quero agradecer mais uma vez sempre o convite e dizer que é um gosto estar aqui na mesma mesa com o José Rijo, que de facto é um membro, para quem nos está a ver em casa, da família aduaneira, portanto estamos ligados a isto há muitos anos. Conhecem-se bem? Conhecemos-nos bem. Famílias, a minha e a dele, ligadas a isto. Portanto, é um gosto estar num programa em que vamos falar deste assunto e falar deste assunto com sabedoria efetiva, porque às vezes fala-se deste assunto sem se pôr os pratos na mesa, digamos assim. E assim baralha-se mais as pessoas. Baralha-se mais as pessoas. E isso desemboca no problema que o Conselho de Finanças Públicas fala, porque isto é tudo uma questão também de expectativas, gestão de expectativas. Portanto, se de facto se começa a fazer muito barulho, muito ruído, e se de facto se juntarmos a isto desconhecimento, não é? As pessoas baralham-se e depois a economia reage como? Não fazendo negócios, certo. Não é?
com toda a certeza que o José Rios terá aqui elementos também de clientes que baixaram o seu volume de negócios nas exportações para os Estados Unidos, precisamente também muito por uma gestão de expectativas que se tornou um problema, porque, de facto, a forma como a administração Trump tem tratado este assunto também é muito... Pronto, eu vou ser um bocado... Faz um bocado de bullying também aqui nisto, não é? Portanto, pode mesmo dizê-lo, porque é verdade. É a estratégia. A estratégia é assustador. A estratégia é essa. E, portanto, é natural que haja esse pensamento de que, efetivamente, isto vai implicar portanto, as exportações podem baixar por essa via, não é? Porque há uma gestão de expectativas que as empresas têm e que, de facto, com esta baralhação que às vezes acontece, e aproveitando-se também, o José, depois com toda a certeza que irá corroborar, que há muito desconhecimento desta matéria aduaneira e, portanto, acaba por depois criar também, isso contribui também para o aumento de pânico e depois gera isto também. Mas ainda nesse prisma, e antes de me virar para o Dr. José Rios e também antes de ficarmos a conhecer, eu e quem nos vê, ficarmos a conhecer alguns dados que eu sei que têm para nos apresentar, para nos ajudarem a dar alguma luz sobre esta matéria, deixe-me já fazer-lhe uma segunda pergunta que tem a ver, pelo menos a mim parece muito pertinente, sobretudo porque temos falado neste programa de economia noutros contextos, com outros especialistas, e a pergunta é muito simples. Em termos gerais, o mercado norte-americano é o nosso quarto principal mercado. Porque, vamos recordar a quem nos vê, o principal mercado é a Alemanha, depois temos a França, e a França está numa situação complicada. Mas, enfim, não vamos falar da França aqui sobre hoje. Temos a Alemanha, temos a França e temos a Espanha. Os Estados Unidos são o nosso quarto mercado. Dito isto, as tarifas de Trump pesam assim tanto para a nossa economia? Percebe a minha pergunta? Percebo. Ora bem, lá está. Eu não tenho ideia de que o mercado americano, portanto, eu tenho essa ideia de que o mercado americano não é o nosso principal mercado, não é? Os dados oficiais dizem que é o quarto, como eu expliquei aqui. Pronto. Mas, se formos a ver, não é? Os três anteriores não têm tarifas. Porque os três anteriores estão no mercado intracomunitário. Exatamente. Este é o primeiro do mercado externo. Portanto, exatamente. este aqui vai-nos afetar, efetivamente, não é? Porque este é o primeiro do mercado externo, portanto vai-nos afetar. Certo. Mas eu também já disse aqui neste estúdio, e com certeza que o José também corroborar, e isto está sempre, é que isto é verdade, é que está interligado, porque eu sei aqui que o José Rios é uma das pessoas que, tal como eu tenho tentado, trazer este assunto com conhecimento para cima da mesa, não é? Também muito deste pânico e esse impacto negativo que o Pedro está aqui a colocar, também gravita à volta do facto de nós, ao não dominarmos esta matéria aduaneira, as empresas, os empresários, não sabem depois dar a volta a um problema destes. Deparam-se com um problema destes e não conseguem dar... Então, para aí, porque daqui a pouco já lhe vou perguntar claramente, porque é uma das perguntas-chave deste programa, como é que as empresas se podem e devem preparar para esta matéria, mas não quero que avance já, vamos com o tempo. Não. Antes disso, Dr. José Rios, também quero ouvir a sua opinião, tal como disse, sobre esta leitura do Conselho de Finanças Públicas, embora não seja economista, mas é advogado, tem também direito à sua opinião, e quero ouvi-la, mas a primeira pergunta que lhe faço é, no fundo, de uma forma muito simples, se consegue explicar de uma forma muito simples para quem nos vê, afinal as tarifas de Trump mexem em quê em matéria de direito aduaneiro? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite, estar aqui hoje, é um gosto também. Não, na verdade, aquilo que se passou no primeiro semestre do ano, com os avanços e recuos do Presidente Trump ao lançar várias tarifas, ele começou por 10 passou para 20, para 30, recuou, foi suspendendo e, portanto, isto criou um pânico generalizado nas nossas empresas e, como se falava há bocadinho o Ricardo, a gestão de expectativas neste ponto funciona, é absolutamente crucial. Tudo aquilo que as empresas querem é previsibilidade, segurança, estabilidade. Claro. Ora, o comportamento da administração norte-americana no primeiro semestre do ano foi tudo menos isso e gerou a situação que gerou. E que leva depois ao acordo que é celebrado no dia 27 de julho com a União Europeia, que é um acordo altamente penalizante para a União Europeia, não é? Não só pela questão das tarifas, que é a questão que coloca, os 15% acabaram por ser um mal menor, porque repare... Era isso que eu lhe ia perguntar, se é penalizante, porque é que se assinou? Mal menor. Não, porque não havia outra alternativa. O preço a pagar pela estabilidade e pela segurança e pela previsibilidade tão necessária ao negócio e às empresas, levou a que a União Europeia tivesse que, na prática, que submeter a este acordo que é leonino para os interesses americanos. Repare, não é só a questão das tarifas. Podemos depois desenvolver um bocadinho o tema. São também os investimentos avultadíssimos que a União Europeia se comprometeu
a fazer com os Estados Unidos, designadamente na compra de petróleo e gás, de equipamento militar, de semicondutores para a indústria da inteligência artificial. Estamos a falar de 750 mil milhões de dólares num caso, mais 600 mil milhões de dólares no outro caso. E, portanto, isto representa, de facto, uma necessidade grande da parte norte-americana de reequilibrar a balança comercial que estava francamente favorável à União Europeia. E era isto que, no fundo, Trump não gostava. E, portanto, em contrapartida, a União Europeia ficou absolutamente comprometida. Ficou comprometida e o seu compromisso vai mais longe, inclusivamente, porque as concessões entraram até em domínios, por exemplo, o domínio ambiental, que é uma coisa que até me choca em certo sentido. A União Europeia tem-se afirmado ao longo destas últimas décadas como a grande zona económica da vanguarda, os acordos de Paris, as metas da neutralidade carbónica, por aí fora, que nós prosseguimos e bem, até nesse domínio, e estou-me a lembrar concretamente, por exemplo, na questão da desflorestação e da degradação florestal, onde a União Europeia tem aprovada já a legislação muito rigorosa, vai conceder especiais facilidades às empresas norte-americanas, porque até aqui o Trump acabou por conseguir essas vantagens. Portanto, os 15% são um mal menor se pensarmos que no dia 11 de julho ele tinha dito que iam ser 30%, não é? Pois, claro. Portanto, claro, os 15%... Claro. Depois, interessa também, em relação a esta tarifa, dizer algo que nós assistimos a muita discussão em diferentes fóruns e que é um aspecto que convém também ter presente. Esta tarifa dos 15% não vai incidir integralmente sobre o valor dos bens que a União Europeia vai exportar para os Estados Unidos. No caso de haver exportações de produtos europeus para os Estados Unidos, nos quais, nos respectivos processos de fabrico, tenham sido incorporados componentes norte-americanos, e se essa incorporação corresponder a 20% ou mais do preço final de venda, a tarifa dos 15% só vai incidir sobre os conteúdos não norte-americanos do produto. Portanto, isto é também um estímulo, de alguma forma, a que as nossas empresas possam desenvolver aqui algum negócio com empresas americanas, no sentido, por exemplo, de se abastecerem de componentes, matérias-primas nos Estados Unidos, produzirem para depois exportar para os Estados Unidos, mas utilizando matérias-primas norte-americanas numa percentagem que lhes permita, pelo menos, este benefício. Esse apontamento que está a fazer parece-me extremamente importante e muito bom para desenvolvermos ainda mais para as pessoas entenderem, sobretudo quem nos está a ver, porque estava a ouvi-lo a dar essa explicação que é muito importante e estava-me a lembrar do Ministro da Economia, o Ministro Castro Almeida, que tentou relativizar a preocupação mais a quente na altura, dizendo que, atenção, vamos com calma, porque estas tarifas, estas medidas afetam de forma diferente cada setor. Castro Almeida disse-o e é verdade. O que lhe pergunto é se os dados, ou se calhar a pergunta até é mais para o Ricardo, mas estamos aqui no seguimento, sim, não, a conversa é aberta. Claro. Se os dados que já temos por esta altura, no dia em que estamos a falar, já comprovam o que disse o Castro Almeida, que vai de encontro ao que acabou de explicar. Mas isto é uma visão... Desculpa lá, José. Força. É uma visão perfeita. Aqui sim. Portanto, esta é que é a questão. Isto é uma matéria completamente aduaneira. Estamos a falar de regras de origem, certo? Pronto. Que o José, de facto, é um especialista em regras de origem em matéria aduaneira. Regras de origem. Portanto, isto é uma utilização sábia da matéria aduaneira. E esta informação, passando-se para as empresas, permite contornar um problema. Portanto, aquele pânico que se gera, se esta informação for passada por quem sabe, para as empresas utilizarem, consegue-se reduzir a questão da expectativa. Quem tem que o fazer? Temos que ser nós, efetivamente. Os especialistas, pessoas como vocês. Mas tem que a economia também estar acessível a perceber isto, e os empresários. Que eu também noto, penso que, não sei se o José tem a mesma opinião que eu tenho a opinião de que os empresários, a dada altura, menosprezaram a matéria aduaneira. Regra geral? Regra geral. Porquê? Porque entrou-se numa situação de acordos GATT, de liberalização das economias, pensando eles de que menos tributação implica menos controlo, o que também se calhar não é verdade. Basta perguntar quantos despachos nós fazíamos há 30 anos, quantos despachos fazemos hoje. É ou não é, José? Fazemos hoje muito mais. Mas, Ricardo de Oliveira, se me permite, isto está a entrar aí num aspecto que eu não esperava, mas que acho muito interessante, e por achar interessante não esperava, vou explorá-lo.
vamos ter em conta, porque é verdade que a maior parte da substância empresarial em Portugal é constituída por empresários de micros, pequenas e médias empresas, mas a capacidade da exportação não é dos empresários das micro ou das pequenas, é das médias. Pedro, é desses que está a falar? Pedro, Deixa-me provocá-lo, não é? Dou uma dica para o Pedro, provocar, é desses? Eu penso, corrijo-me se eu estiver enganado, Ou está a falar dos o grandes paradigma acabou. O paradigma do fornecedor ao lado da porta acabou. Com a internet e a globalização acabou. Qualquer um pode importar mercadorias para fabricar ok. um produto Então e qualquer todos, um pode ter como mercado. Isto hoje Vai acabou. do mais pequenino ao maior. Acabou. Isso ok. era quando estávamos nós na alfândega antiga, certo? Pronto. Há 30 anos atrás. Aí sim. Eram só alguns que importavam e alguns que exportavam. Agora não. Então temos um novo paradigma de mercado e temos que ter um novo paradigma de empresário. Claro. Que nos leva àquela questão. Então como é que os empresários se preparam? O que é que devem fazer? Com formação. Formação. Na verdade, as matérias aduaneiras têm sido historicamente descuradas, de um modo geral, pelo nosso tecido empresarial. Nós que acompanhamos isto há muitas décadas, em vários domínios, desde logo nas empresas, mas até a própria academia, não é? Finalmente, nos últimos anos, a academia começa a integrar nos seus currículos universitários cadeiras de direito aduaneiro. Falo pela minha universidade, pela Católica aqui no Porto, onde já estamos a lecionar esse mesmo tópico no âmbito dos mestrados de direito fiscal. E há hoje um despertar, de facto, por parte do tecido empresarial para estes temas, mas que foram, de facto, descurados durante larguíssimo tempo. E muitas vezes por desconhecimento, e esse desconhecimento aqui é mais ou menos transversal, não é apenas das pequenas e médias empresas, leva a que se não se aproveitem soluções aduaneiras que estão plasmadas em lei, benefícios fiscais, benefícios aduaneiros, regimes especiais, que podem, em muitos casos... Estatutos também. Exatamente. Que podem, em muitos casos, trazer às empresas vantagens muito, muito relevantes. É curioso que, enfim, nos últimos anos eu tenho me dedicado muito também à formação na Porto Business School, aqui muito perto onde nós estamos Somos hoje. vizinhos. Exatamente, durante muitos anos tive lá o meu curso de regimes e procedimentos aduaneiros. E é muito interessante perceber como as empresas começam agora a ter uma certa apetência para se dominarem estes temas, que de facto têm a sua complexidade, têm a sua densidade e que historicamente, como digo, foram descurados. É muito importante que haja de facto investimento na formação dos seus quadros, porque não raras vezes nós que estamos e que fazemos consultadoria no dia-a-dia aduaneira, somos confrontados até com expressões do género, bem, eu só adquiro os meus produtos na União Europeia que eu sei que daí ao menos não pago direitos aduaneiros. Ora, é possível adquirir matérias-primas, não é? Claro. Noutras geografias, Pois. porque há regimes aduaneiros, há sistemas de preferenciais pautais que podem permitir o acesso a matérias-primas a preços muito mais tentadores e muito mais vantajosos do que no próprio espaço europeu e que são desperdiçados. Isto é um pequeno exemplo. É o exemplo. Mas deixe-me só dividir aqui em dois pontos o que acabou de dizer. Não percam o raciocínio, porque isto está tudo interligado. É a nossa dinâmica de conversa. Primeiro, e deixem-me pôr no papel do espectador não especialista. Não especialista. É esse o meu papel aqui e que está a tentar entender. Primeiro, se eu entendo bem as vossas palavras, corrijam-me se eu estiver errado, mas se calhar essa tendência histórica de desvalorizar as questões aduaneiras estaria relacionada com o facto da maior parte dos empresários só olharem para o mercado europeu e agora serem obrigados a perceber que a realidade é global. Sim. Leitura correta da minha parte? Correta, e eu acrescentaria até o seguinte. Mas José, já no tempo, não é, dos nossos avós, vamos dizer assim, do meu avô, do teu, na alfândega também, o conhecimento também não era muito conhecido da parte dos empresários. Uma éramos realidade só nós. muito diferente, não é? Certo, mas éramos só nós. Da adesão trouxe um quadro totalmente novo. Portanto, isto, em termos históricos, éramos só nós que éramos vistos como aqueles que deviam de saber desta matéria, o que também nunca deve ter sido, nunca deveria ter sido assim. Foi, e de facto, como ele está a dizer muito bem, quando aderimos e deu-se um boom, não é? Começou-se a transacionar muito mais do que se transacionava. E depois também o advento da globalização, também, a entrada da China para a Organização Mundial do Comércio, tudo isso alterou. Agora, eu tenho para mim que há também um certo desinteresse pela temática aduaneira também tem muito a ver com o próprio processo de integração europeu. O processo de integração europeu tem-se baseado ao longo dos últimos
50, 60 anos, num desmantelamento de barreiras aduaneiras, inicialmente das taxas aduaneiras, depois dos chamados obstáculos não pautais, mais tarde veio o mercado interno, aboliram-se os controles alfandegários no interior das fronteiras europeias e, portanto, houve um certo... aquilo da alfândega é uma coisa que está ali, não é? Mas que nós resolvemos com alguma simplicidade. Por exemplo, noutras geografias, se pensarmos, nós ainda tivemos agora aqui, há um mês atrás, a Reunião Mundial de Direito Aduaneiro no Porto, um evento que trouxe cá 300 pessoas, e é muito curioso discutirmos estes assuntos com colegas brasileiros, mexicanos, colombianos, mesmo norte-americanos, onde estes temas são muito bem tratados, não só na doutrina, como também na academia, e em que as empresas estão muito mais bem preparadas para os desafios do comércio internacional. E esse tem que ser o foco. E, portanto, nós aqui também, à conta deste desmantelamento, não é? Deste livre espaço que se foi construindo ao longo destas últimas décadas, claramente contribuiu para um menor interesse por estas temáticas. Felizmente, a experiência que eu tenho nestes últimos anos é de uma certa inversão desse paradigma. Começamos a ter as empresas... Hoje é vulgar, nas empresas de alguma dimensão, termos um Head of Customs, por exemplo, que era uma coisa que não existia. Havia o Tax Manager, mas o Customs Manager não havia. Portanto, hoje há nas grandes empresas equipes que estão preocupadas com as matérias aduaneiras, há mais formação, procura-se a academia para frequentar pós-graduações. Esse era outro aspecto que eu queria abordar há momentos, quando vos fiz, no fundo, a pergunta sobre se eu estava a interpretar bem aquela questão de que, de facto, o mercado agora é global e os empresários não podem só olhar para a União Europeia. É absolutamente impossível. Mas a outra parte da questão era a própria forma de estruturar as empresas. É que nós estamos aqui a falar dos empresários. Os empresários têm que ter mais formação. Naturalmente que os empresários têm que ter mais formação, mas não tínhamos ilusões. A estrutura das próprias empresas tem que mudar, não é? Porque claro. Não é só os empresários, são um ou dois, claro, ou três, mas têm que ter equipas especializadas em. Sim. Mas é isso, e é aí que está a dizer que a academia tem que ainda aprimorar ou já aprimorou? Não, tem que aprimorar. Ainda a iniciar. Tem que estar a aprimorar. Porque, repare, temos que fazer mais. Vamos lá ver. Eu também sou contabilista certificado. Além de economista, também sou contabilista certificado e despachante oficial, assim aqui como o José Rijo, porque é a nossa família aduaneira, digamos assim, não é? A matéria tributária de uma empresa é uma, não são duas. A AT sempre, não é? O Ministério das Finanças sempre teve o tributário e o aduaneiro. Mas a verdade é que a matéria tributária de uma empresa é uma. Eu tenho que fazer compliance de um, não é? Portanto, as estruturas que eu tiver internas para tratar a matéria tributária têm que conjugar a matéria aduaneira e a matéria tributária. Porque, reparem, o paradigma acabando o paradigma de eu só comprar no mercado nacional, ou só comprar, porque hoje em dia eu consigo, com uns cliques, saber um produto, receber uma amostra, verificar que ele serve e, de repente, como já me aconteceu, eu já montei operações de comércio internacional para clientes em que um determinado cliente comprava uma matéria-prima a 100 euros o quilo, já foi há uns anos, e de repente passou a comprar 20 dólares o quilo. Vocês estão a ver o que é 100 euros o quilo e 20 dólares o quilo? Certo. É que isto muda completamente e, portanto, se as empresas não estiverem preparadas para... Mas lá está, ele teve que estar preparado para ir para outros mercados, não é? Sim. Pronto, e portanto, e saber estas regras, que foi por onde começou a conversa, que é estas regras das origens, que eu, se incorporar determinadas matérias-primas de uma determinada origem, eu consigo não ser tributado quando for para esse mercado. Se o meu foco é o mercado americano, então eu tenho que incorporar este conhecimento. Mas é preciso saber, lá está. Claro, mas isso é o que estamos a essa questão do ensino, mas essa questão do ensino, e atenção que eu não esqueci que ainda tem dados que nos quer dar, mas essa questão do ensino, não, mas é para dar, Mas o que é que vocês querem dizer com o ensino tem que ser aprimorado, a academia tem que olhar para estas matérias de outra forma? É logo na base da formação, nas licenciaturas ou em especializações, pós-graduações, como é que é? É logo na base? Nas licenciaturas não me chocaria nada que pudesse já existir uma cadeira opcional de Direito Aduaneiro, eu julgo que isso ainda não acontece. Que pelo que eu percebo não existe. Não existe. Existe ao nível de pós-graduações, de seminários em programas de Direito Fiscal. O Direito Aduaneiro é um bocadinho o parente pobre do Direito Fiscal, não é? Portanto, José, as empresas têm... Se me permite, eu como economista falo muitas vezes nas aulas que dou destes assuntos, que é, nós temos iliteracia financeira
e analfabetismo aduaneiro. Ok? Um patamar ainda mais grave. Força, desculpa. É um bocado isso. E, portanto, Uma visão muito pessimista. Não é pessimista, temos que encarar a realidade para corrigi-la, não é? Isto não é uma questão de ser pessimista. A Academia tem aqui um papel importante e eu acho que o mercado agora também está a puxar por isso, porque, como dizia há bocadinho, as empresas têm esta preocupação, hoje já incorporada, e, portanto, começa a haver já uma distinção clara entre aquilo que é o fiscal clássico, o IVA ou o IRC, aqueles impostos que normalmente, pela sua relevância, ocupam e constituem a preocupação dominante das empresas, para também olhar para os temas aduaneiros. Porque, como eu dizia, com o advento da adesão, nós entramos num mundo completamente novo e eu ainda trabalhei meia dúzia de anos antes da adesão, portanto, de facto, é um momento marcante. Há um antes e um depois do comércio internacional português em função da adesão e depois, ainda por cima, com o mercado interno de 1993. A oferta que a legislação aduaneira europeia tem em termos de regimes que podem proporcionar vantagens fiscais e aduaneiras às empresas, podem nas tornar muito mais competitivas, são imensas e ainda há uma grande desinformação, para não dizer desconhecimento, no nosso tecido empresarial a respeito desses mecanismos, desses instrumentos e que, não raras vezes, as fazem perder competitividade nos mercados internacionais quando têm que disputar cotas. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta direta, de outras geografias. Direta relacionada com o que acabou de dizer, a competitividade relacionada com outras geografias. Por exemplo, vocês não notaram que... eu sei que ainda é recente, mas este acordo, o avanço do acordo da União Europeia com o Mercosul, que é um mercado tão poderoso, vocês não notaram que as empresas começaram a mexer-se nesse sentido? Não, notaram ou não notaram? Aliás, muito também por força do que acontece com os Estados Unidos, não é? E com todo o anátema que se criou nestes últimos meses. Ver outros mercados, não é? Ver outros mercados. O acordo com o Mercosul, que repare que é uma negociação que tem 25 anos, não é? Não nos esqueçamos disso. Conheceu em dezembro do ano passado um avanço muito significativo e, portanto, há uma probabilidade muito forte, se tudo correr bem, de até ao final do ano termos novidades em relação a isso. É uma oportunidade fantástica para que as nossas empresas possam também ter, nessas geografias, não é, uma hipótese muito forte de escoar os seus produtos. Mas deixe-me só dizer uma coisa em relação aos Estados Unidos, porque depois há também aqui fenómenos que, embora não tenham, enfim, uma dimensão espetacular, não podem ser negligenciados. Eu conheço casos de empresas portuguesas neste momento que, por estranho que possa parecer, estão a vender mais do que nunca para os Estados Unidos. E porquê? Porque tratam-se de produtos, a sério, tratam-se de produtos que eles tradicionalmente estavam a comprar na China, só que agora a tributação aos produtos chineses é incomensuravelmente maior. Eu posso lhe dizer, por exemplo, em alguns equipamentos industriais, não é? Nós temos empresas portuguesas que estão a vender como nunca para os Estados Unidos, mesmo com os famigerados 15%, que é sempre bem melhor do que os 80% ou 100% que eles aplicam aos chineses. A guerra das tarifas com a China é incomparável. Que também... desfechos interessantes como este. Esse apontamento é muito interessante. E isto gravita, no fundo, à volta também de saber utilizar as matérias aduaneiras, porque um empresário português que se aperceba de qual foi o aumento de tarifas e que, portanto, tem esta percepção do conhecimento aduaneiro e se aperceba, ora bem, os Estados Unidos compram normalmente esta posição pautal, não é? Que é o código que define as mercadorias a nível mundial, na China. A China passou para X. Este é o meu produto, porque eu sei pela posição pautal que aquele é o meu produto. Então, se calhar é uma abertura do mercado. Pronto, ele acabou. E nessa matéria, vamos assumir que os empresários começam a despertar e têm essa inteligência tática, se é que posso usar esta expressão, porque realmente é verdade, as tarifas para a China são muito mais graves. É algo que os empresários... Vamos assumir que têm essa inteligência tática. É algo que os empresários portugueses conseguem fazer sozinhos ou devem ter algum tipo de apoio público? Eu não sou favorável à existência de apoios do Estado, portanto, quando... Ou de alguma instituição, o Pedro está-me a dizer o quê? Os subsídios? Não, estou-lhe a perguntar se em termos se um empresário sozinho basta chegar aos Estados Unidos e mostrar-se, ou se deve ter apoio de instituições públicas ou privadas. Se estiver bem apoiado o comércio internacional não tem grandes segredos hoje, não é? Portanto, eles sabem melhor do que ninguém que esses fluxos, além de dados estatísticos, que não é que também existem em... Não é subsídios, a minha pergunta tem a ver com subsídios. Tem a ver
Pronto, ok, já apoio. percebi. Um bocadinho Sim. como o turismo, ter as entidades do turismo que dão Não, esse apoio. Só para dar um exemplo. eu diria que para se conseguir fazer esse desidrato, digamos assim, o caminho passava por conhecimento e o caminho para o conhecimento passava por assessores. Sim. Por falar do caminho para o conhecimento, Ricardo, sei que tem alguns dados, até porque Tenho, são dados infelizmente estamos a caminhar para o fim do nosso tempo. Começamos a falar de matérias que gostamos, não é? Acabamos sempre nisso. Mas pronto, eu trouxe alguns dados estatísticos. Ajude-nos a interpretar, então. Lá está, por posições pautais, porque é tal situação, não é? Eu consegui, com os dados estatísticos do INEP, que isto também é muito importante. Portanto, eu acho que quando o Trump faz as fórmulas, aquela fórmula matemática, eu acho que ele não olhou para nada disto. Pronto, ponto. É a minha... Eu não estive lá, eu não faço parte da administração de Trump, mas eu imagino que sim. E é aqui que, com estes dados estatísticos, por posição pautal, porque isto é tudo, está tudo disponível. O despachante, quando faz um despacho de importação ou de exportação, coloca lá a posição pautal e depois todos estes dados são compilados no INE e consegue-se trazer os dados, por exemplo, aqui, ora deixem-me cá ver, nós temos... Mas explique de maneira a que as pessoas entendam. Pronto, portanto, para que se perceba, há um sistema de codificação mundial, aceito universalmente, é matéria completamente aduaneira, nossa, não é? Em que todos os produtos estão codificados por um código que vai a 8 dígitos, mas vamos 6 absolutamente, e os americanos utilizam esse mesmo sistema, nós utilizamos o mesmo sistema, os chineses utilizam o mesmo sistema, portanto, eu quando digo que vendo este produto, o americano sabe que eu vendo este produto. É universal. É universal. Portanto, e a partir daí, com a intervenção aduaneira, permite-se precisamente criar uma estatística fina, e quando digo fina, é estatística fina, porque é pesos, não é? Pesos líquidos, pesos brutos, valor. Portanto, eu consigo saber exatamente o que é que vendo para os Estados Unidos, em quantidades. Dê-nos um ou dois exemplos para terminar. Ora Aqui é bem. mesmo para terminar. Deixem-me cá ver. Eu vou... Sim, temos aqui... Estavas a dizer produtos... Daí, qual era a... Estava a falar em equipamentos industriais. Quando estavas a falar, qual era o código de posição pautal? Posição pautal, o grupo só o capítulo. Daqueles que a Europa já está a vender. Aquele que estamos a vender mais. Capítulo... Certo. 84. 84. Pronto, capítulo 84. Reatores nucleares, caldeiras. Ora bem, vendemos em 2000 e... Eu tinha aqui dados de 2010 até 2024. Ora, disseste tu, desculpa, que eu agora esqueci. 84. Vendemos, do capítulo 84, 17.371.872 euros. Exportações, Portugal, Estados Unidos. Isto é tudo rastreável. Certo. Se eu estiver nesta área, eu sei que o mercado americano, para nós portugueses, representa isto. E eu penso, mas o brasileiro representa mais, então porquê é que eu não vou para o Brasil? Ora, mas isso é, e para concluir, e chegamos ao final do nosso tempo, o tipo de análise que, pelo aquilo que eu percebi desta nossa conversa de 28 minutos, tem que ser feito por pessoas como vocês, que de facto têm a formação, olham, analisam e percebem e até podem indicar o caminho para os empresários. Este é o bom caminho, aquele é o mau caminho. Mas eles têm Correto? que estar abertos para nos ouvir. Ora, aí já estava a lançar um segundo programa, um terceiro, que vai ficar no ar. Mas este tema é de facto muito interessante e tentamos aqui ajudar um bocadinho as pessoas. Ricardo Oliveira, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa de Economia. José Rijo, foi também um gosto perceber a leitura do homem do direito e do homem da economia. Muito obrigado aos dois. Até à próxima. Muito obrigado. Este programa termina sempre com uma citação. Escolhemos para, no programa de hoje, palavras da Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, porque o Governo reconheceu a insuficiência nos reembolsos de IVA às empresas e, por isso, está já a trabalhar em propostas para tornar a devolução do imposto mais eficiente. Assim sendo, disse Cláudia Reis Duarte, a Secretária de Estado, e vou citar, é a frase que estamos a ver: a Inspeção-Geral de Finanças detectou insuficiências nos reembolsos de IVA. É uma área que nos preocupa e temos dado bastante atenção. Estamos a trabalhar em algumas propostas de alteração de procedimentos e é preciso também trabalhar em algumas propostas legislativas que possam tornar os reembolsos mais eficientes, que permitam que sejam mais criteriosos nas matrizes de risco para efeitos de seleção e de inspeção. Foi o que disse a Secretária de Estado que tutela esta matéria.
E assim concluímos mais uma edição do ADN Análise, Dinheiro e Negócios, o programa de economia do Porto Canal, onde tentamos falar de economia de uma forma simples, para que todos entendam esta realidade tão complexa em que estamos inseridos. Muito obrigado pela sua companhia. Continue connosco.